Oi pessoal, bom dia. Para começarmos a nossa sequência de vídeos, iremos falar sobre citação bibliográfica, que se encontra no Manual de Normalização, na página 57. Então, segundo as normas da ABNT, citação é a menção de uma informação extraída de outra fonte. Encontram-se três tipos de citação: direta, indireta e citação de citação. Então, vamos começar pela citação direta. Nós temos dois tipos de citação direta. Citação direta até 3 linhas, obrigatoriamente devemos colocar entre aspas. Ela é chamada de citações curtas. Podemos observar no exemplo abaixo, onde diz Salomão, 1996, página 299, destaca que a elaboração de uma monografia exige uma preparação, saber trabalhar intelectualmente, com hábitos de estudo, leitura e documentação pessoal. Então, se vocês observarem, o autor ele faz parte do texto. Quando o autor faz parte do texto, a citação deve vir, o sobrenome do autor deve vir fora do parênteses, o número de página e o ano dentro do parênteses. E a parte onde é copiada, transcrita da forma direta do texto de Salomão deve vir entre aspas duplas. Logo a seguir, nós temos também onde o autor ele não faz parte integrante do texto. Se vocês observarem, o texto ele está entre aspas duplas, então diz o seguinte: a incursão na atividade denominada monografia exige uma preparação, saber trabalhar intelectualmente, com hábitos de estudo, leitura e documentação pessoal. Se vocês observarem, Salomão, nesse segundo exemplo, ele não faz parte do texto. Então, quando isso acontecer, ele deve vir dentro do parêntese, em caixa alta, seguido pelo ano e o número de página. A seguir, nós temos a segunda forma de citação direta, que é a chamada citações longas. Isso acontece quando a transcrição do texto de outra pessoa ela vem com mais de 3 linhas. E aí, quando isso acontecer, vocês devem constituir um parágrafo novo, dar um recuo de 4 centímetros da margem esquerda, com a fonte menor do que a usada no texto e com espaçamento 1 entre linhas sem aspas, para distinguir o texto corrente da citação. Então, se vocês observarem no exemplo abaixo, nós temos que a citação tirada ela tem mais de 3 linhas. Então, quando isso acontece, nós temos que fazer o que foi mencionado anteriormente, dando os 4 centímetros de recuo da margem esquerda, a fonte é menor do que a do texto corrente e o espaçamento entre linhas também é inferior ao que se destaca no texto posterior. E a forma de citar é a mesma. Se o autor faz parte do texto, ele deve vir em caixa baixa e somente o ano e a página entre parênteses. Aqui nesse exemplo mostrado no manual, nós vimos que o autor Trivinos ele não faz parte íntegra do texto. Então ele vem pós-texto, colocado em caixa alta, o ano e o número de página. Outra forma de citação é a citação indireta, que é a mais utilizada. Qual que é a diferença da citação indireta para a citação direta? Na citação direta, nós copiamos na íntegra o que o autor está dizendo. Já na indireta, nós pegamos somente a essência do autor. Então, nós lemos o que o autor transmite e replicamos com as nossas próprias palavras, que é o mais comum, né? Então, a forma de citar é da mesma forma. Se o autor ele faz parte integrante do texto, ele começa em caixa baixa. Se ele não faz parte integrante do texto, ele vem em caixa alta. O diferencial da citação indireta para a citação direta, que na citação direta é obrigatório colocar o número de página. Já na citação indireta, o mesmo não é obrigatório, tá?
E outro, na citação indireta, não precisamos fazer até 3 linhas, colocar em aspas duplas, e mais de 3 linhas dá um novo parágrafo recuando o texto com espaçamento menor. A citação indireta, ela é uma forma mais interessante de se trabalhar, pois você pega somente a essência do autor e transcreve aquela leitura que você fez posteriormente com as suas próprias palavras. Outra forma de citação é a chamada citação de citação, que também não é muito comum de se utilizar, tá? A citação de citação, ela ocorre quando nós não temos o acesso direto à obra ao qual queremos estar transcrevendo em nosso trabalho. Quando isso acontece, nós deveremos usar a palavrinha apud, que, traduzindo para o português, quer dizer citado por, conforme, segundo. Então, quando é que uma citação de citação acontece? Ela acontece quando estou lendo um trabalho de um autor, e esse autor está citando outro autor, e esse autor que está sendo citado pelo autor que eu estou lendo, eu não encontro diretamente esse texto mais. Não é muito comum utilizar esse tipo de citação, mas pode ocorrer. Então vamos olhar o exemplo aqui, ó. Então a seguir nós temos aqui, segundo Silva, 1993, apud, Pessoa, 1999. Então quer dizer que Silva foi citado por Pessoa, que Silva se encontra dentro do trabalho de Pessoa. Então, como eu não encontro mais o trabalho de Silva na íntegra, e eu achei muito interessante o que Silva foi citado por Pessoa, se eu quiser utilizar o trabalho de Silva, então eu tenho que fazer uma citação de citação. Outro exemplo, então aqui, se vocês observarem, Silva faz parte integrante do texto. E aí, a forma de citar é como mencionado anteriormente. Caixa baixa, fora do parênteses e as demais informações dentro do parênteses. Logo a seguir, nós temos outro exemplo, onde o autor, mesmo citado por Pessoa, não faz parte integrante do texto. Então, eles vêm todos em caixa alta e em seguida nós temos o texto corrente. Então, gente, citação é basicamente isso. O que pode ocorrer é quando nós tivermos citações com mais de 3 autores, onde, neste caso, nós devemos utilizar a palavra et al. Então, vamos buscar um exemplo aqui dentro do manual de normalização. Vamos procurar aqui. Isso é muito comum de acontecer. Dando continuidade, vamos achando aqui. Ó. Então, quando eu tenho mais de 3 autores que eu esteja querendo citar no meu trabalho, eu posso utilizar a palavrinha et al, pois senão a minha citação ela vai ficar muito longa. Então eu pego o primeiro sobrenome do autor e automaticamente eu coloco a palavrinha et al, que dá a entender que é Gomes e mais alguns atores, 1999, tá? Então isso é muito comum de acontecer também. Outras formas de citação que nós temos é a citação extraída da internet, que também é muito comum. Como fazemos essa citação extraída pela internet? A citação extraída pela internet, muitas das vezes, nós colocamos uma referência de nota de rodapé. Então, onde nós colocamos um indicador, né, de onde foi retirado essa citação e fazendo um apontamento da nota de rodapé. Ó, né? Então, por exemplo, eu quis pegar um texto da Universidade Presidente Antônio Carlos de 2003. Então, eu fiz um apontamento e esse apontamento eu disse aonde foi retirado essa informação, que foi do site da unipac.br. Então, isso também é uma forma de citação. É feita através de notas de rodapé. Ok? Outras formas de citação também são muito comuns, tá, gente? Como também citações
com autores com nomes repetidos, né? Então, se eu tenho, utilizando no meu texto, dois autores com o mesmo sobrenome, ó, Neves e Neves, automaticamente eu tenho que colocar a primeira letra do nome. Então, para distinguir um do outro, para dizer que esse é o Carlos Neves e esse é o Luiz Neves. O que pode ocorrer também é do primeiro nome ser idêntico. Quando isso ocorrer, nós colocamos o sobrenome e o primeiro nome completo, ó, Carlos Neves e Cláudio Neves. Acho que para citações, para finalizarmos, o último que está faltando é a parte de entidade coletiva por siglas, né? O que é isso? Toda vez que uma sigla aparecer no seu texto, imediatamente vocês devem colocar a informação referente àquela sigla, né? Então, o que é IBGE? IBGE quer dizer Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, a primeira vez que a sigla IBGE aparecer no meu texto, eu devo transcrever as informações do que quer dizer essa sigla. E, nas próximas vezes que essa sigla aparecer no meu texto, o leitor já vai saber dizer, entender o que quer dizer a sigla IBGE. Então, gente, é isso. Espero que tenha facilitado para vocês aí informações sobre o que é uma citação bibliográfica. Abraço e até a próxima aula.